Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este canal, e o tema do nosso Narrando a História de hoje vai ser a crucificação. Esta história não é para quem tem coração fraco. Essa história não é para alguém que se acha autossuficiente ou gostaria de ver o mocinho sempre em cima. Hoje nós vamos falar da história daquele que largou tudo para que todos possam ganhar. Vamos falar da crucificação. Iniciamos nossa jornada numa pequena cidade de Nazaré, onde uma adolescente virgem chamada Maria, já prometida em casamento, fora avisado por um anjo que conceberia um menino, que seria o salvador da humanidade. E isso realmente acontece. O seu noivo em sonho recebe a mesma mensagem sobre a sua noiva e também o nome que deveriam chamar aquele menino, Jesus, que significa Salvador. Durante um censo que ocorreria em Belém, lá vão os dois a esta cidade. Neste período o menino nasce. Anjos e pastores se voltam à simples manjedoura, onde se encontrava o menino, e o adoram. Um rei chamado Herodes, sabendo disso, dá uma ordem para que matassem as crianças de 2 anos para baixo, sendo necessário que a família de Jesus se escondesse no Egito até que o período passe. Não se tem relatos sobre a infância dele, mas queríamos tentar contar através de um poema escrito pelo Little Christ. Mal nascera e já disseram, matá-lo-ei. O que se passava, na cabeça daquele rei? O menino foi protegido e guardado em fé. Assim nascera na pacata Nazaré. A vida era uma loucura para José e Maria. Tanto é verdade que, certa feita, o menino se perderia. Apavorados, sem saber aonde o encontrar, foram ao templo e lá estava o menino, ainda novo, mas já com autoridade a ensinar. Pode parecer brincadeira, mas mesmo assim eu vou falar. Por mais novo que o menino seja, ali crescia aquele que o mundo iria salvar. E assim foi, Jesus cresceu, as escrituras foram se cumprindo nele, até que chega o dia de ser entregue aos romanos para ser crucificado. Bateram nele, cuspiram nele, zombaram dele. Isso foi só um pouco do que Jesus passou. Foi caminhar até o Gólgota, já todo transpassado. Era regra que todos levassem a cruz nos ombros, como sinal do que passariam. E Jesus, sendo condenado com a pena máxima, caminha aquele caminho, levando uma condenação que não lhe pertencia. O caminho foi tão difícil que chega um momento em que não aguenta mais e cai no chão. Um homem chamado Simão, o Cirineu, escolhido pelos guardas, carregou um pouco do fardo de Jesus até o alto do monte. Chegando lá, cravam Jesus com doídos pregos e levantam para agonizar até a morte. Depois de 3 horas, num brado de alguém desesperado por Deus, entrega seu espírito e assim morre aquele que fez o bem por todos. Há um texto muito lindo de Spurgeon que fala sobre a crucificação de Cristo. Permita-nos ler ele para você. Ele diz assim: deixe-me levá-lo à recâmara da salvação, onde você verá o sangue de Cristo, que foi derramado para a sua libertação. O Salvador está sentado à mesa da ceia, a refeição está posta. Ele sai e volta os pés para o jardim do Getsemane, assim chamado por ter um lagar para olivas. Nome e lugar se encaixam perfeitamente à cena onde a vingança se engalfinha com o amor. Ele se ajoelha em oração, e que oração! Refugia-se nos portões do céu. Ele suou, mas seu suor não foi como o meu e o seu. Não foi suor da fronte, mas do coração. Gotas de sangue caíram de sua testa ao chão. Pois enquanto ele orava, suas veias se dilataram, suas vestes se manchavam com o sangue coagulado, e grandes coágulos de sangue caíram no chão, onde ele havia se prostrado. Essas foram as primeiras gotas derramadas nesse terrível esforço. A batalha ainda não havia começado. Ó espetáculo de terrível amargura! Não tendo mais nada para nos persuadir, nossa alma crerá na imensidão de seu amor. Ele se levanta, Judas, o traidor. Venha, diabólico.
Tivesse sido um inimigo, ele o teria suportado, mas foi um dos que comeu do pão com ele, que agora levanta a voz contra o mestre. Eles o arrastam como um ladrão e o levaram perante os juízes. Foi posto à prova, acusado de blasfêmia. Eles acrescentaram sedição à sua acusação, a acusação de ser rei dos reis. Ele é condenado, os soldados o insultam, o zombam dele. Eles trazem uma velha cadeira e o colocam nela. Colocam um manto vermelho sobre seus ombros e um cetro quebrado em suas mãos. Entregam-lhe fel como bebida e o atacam com zombarias. E ele suporta tudo isso pacientemente, quando poderia tê-los lançado à terra com um simples olhar, quando uma palavra de seus lábios poderia tê-los desgraçado para sempre. Tiram-lhe as roupas e com flagelos açoitam sua carne santa, até que seu corpo se torne uma massa de sangue coagulado. Que espetáculo horrendo! Palavras não conseguem descrever aquela cena de pesar e de escárnio. Aquilo foi de fato um resgate. Depois, eles o levam à galeria diante dos olhos da multidão ali reunida. Escute como eles gritam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o repetidamente. Ó Deus, depois ele seria entregue à multidão? Deve ser assim, deve ser assim. Ele avança carregando sua cruz, não há coração que se apiede dele, não há voz para consolá-lo. É verdade, algumas mulheres o seguem, mostrando solidariedade, mas ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E segue tropeçando na via dolorosa, marcando cada passo com sangue. Por fim, Jesus cai. Eles os fazem levantar e os levam aos pés do Calvário. Dado o sinal, os executores o agarram, colocam-no na cruz e o pregam nela. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Eles levantam a cruz com um grande esforço, colocando no encaixe. Cada nervo é tirado do lugar, cada osso está fora da sua junta. Ele chora de dor. Cães, tenham compaixão dele, mas eles encaram, zombam de sua forma macilenta, riem da sua divindade. O sol quente queima a sua pele, e quando ele clama, tenho sede, entregam-lhe fel e vinagre para beber. Por fim, ele morre. Morre numa agonia tão extrema que devemos fechar os olhos e tremer diante de tal pensamento. O sol, este astro gigante da natureza, não pode olhar para tal agonia. Ele se velou e foi embora para o horizonte escuro. A terra tremeu em suas entranhas e a cena hedionda teve fim com um terrível brado. Eli, Eli, lama sabachthani. Com cada palavra, cada sílaba daquele terrível apelo, enfaticamente solitário: ah, venham pecadores, sobrecarregados, venham, os de consciência ferida, venham e curem suas feridas no sangue de Jesus Cristo. Venham e fiquem onde a triste mãe ficou, aos pés da cruz, que é a porta dos céus. Nenhum homem jamais creu nisso em vão. Venham e creiam e sejam salvos. Gente, eu acho que não tem palavras pra gente descrever isso. Um amor tão grande, algo que não tem palavras nela pra gente poder descrever esse momento. Não, foi realmente, como o Spurgeon ali diz, um espetáculo horrendo de muitas tristezas, mas é através deste sacrifício que eu e você podemos contemplar o amor de Deus na sua forma máxima, nos salvando, nos resgatando da maldição que nós estamos falando no Reflection Time. Gente, é isso que a gente queria trazer pra vocês. Que Deus vos abençoe. E Tamo junto. Até depois do do fim.